E a minha sogra, que tá ficando com meu ex? Eu fui noiva por 5 anos. Até que um dia eu acabei descobrindo vários podres desse meu noivo e acabei terminando com ele. E depois de 6 meses que eu terminei com ele, eu conheci uma outra pessoa. Então eu passei a conhecer melhor essa pessoa, fiquei um tempo com essa pessoa, até que ele me pediu em namoro. A minha atual sogra, ela é uma mulher linda, independente, jovem, só que ela é muito ciumenta com o meu namorado. Ela me respeita tudo, só que ela não me aceita muito. Enfim, esses dias, a minha sogra fez um almoço na casa dela, num domingo, e ela me chamou. Chegando lá, eu perguntei pra ela se ela queria ajuda e ela pediu pra eu cortar as batatas. Beleza, tô eu lá cortando as batatas, até que chegou uma pessoa e a minha sogra foi abrir o portão pra essa pessoa. E quando eu olhei pra porta, quem que entra na cozinha? Exatamente, o meu ex-noivo. Quando eu vi ele ali, eu assustei e perguntei o que ele estava fazendo ali. E nisso, a minha sogra olhou pra mim, começou a rir e disse que tinha uma novidade. Foi quando o meu namorado chegou, porque ele tinha ido comprar refri, e assim que ele chegou, que ele viu meu ex, gente, ele ficou doido. Quando o meu namorado viu o meu ex ali, ele ficou muito bravo e começou a mandar o meu ex embora. Só que nisso, a minha sogra olhou pra gente e disse que ele não iria embora porque eles estavam ficando. Na hora, eu comecei a rir porque eu achei que era uma brincadeira. Foi quando eu percebi que não era uma brincadeira. O meu namorado, ele não aceitou nada bem, acabou que a gente nem almoçou lá, fomos embora. Fomos pra minha casa, o meu namorado até ficou uns dias na minha casa porque ele não queria falar com a mãe dele. Até que depois de vários dias, ele voltou pra casa dele. Beleza, se passou uns dias e de manhã, como de costume, eu acordei e peguei o celular para olhar o celular. E quando eu peguei o celular, eu vi que tinha uma mensagem da minha sogra. Só que ela mandou a mensagem e apagou. Ela só não sabia que o meu WhatsApp dá para ver mesmo assim. E a mensagem dela era um áudio. E no áudio dela ela falava assim: quem sabe ela fica com ciúmes do ex e larga do meu filho. E enquanto isso, eu vou curtindo o novinho. Ou seja, esse áudio não era pra mim, ela enviou errado. Então, na mesma hora, eu fui e mostrei aquele áudio, eu enviei aquele áudio pro meu namorado. O meu namorado, ele ficou mais puto ainda e acabou que a gente decidiu alugar um apartamento pra gente morar junto. Ele saiu da casa da mãe dele e eu saí da casa dos meus pais. E hoje, graças a Deus, a gente tá muito bem. Óbvio que a minha sogra, ela inferniza a minha vida até hoje. Mas o que mais me conforta é que o meu marido sabe e conhece a mãe que ele tem. E sim, ela ainda tá ficando sim com o meu ex. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau. Como foi o teu primeiro beijo? Na minha cabeça, todo primeiro beijo e toda primeira vez de alguma coisa assim é aterrorizante. O meu foi muito marcante porque foi com um menino que eu gostava desde a pré-escola. Um dia antes do meu aniversário de 12 anos. Se não me engano, eu tava na quinta série. Tava na quinta série. Ou sexta. Gente, eu não sei mais. Além de conhecer ele há muito tempo, eu gostava desse menino há muito tempo. O problema é que eu jamais imaginaria que isso fosse acontecer, porque ele praticava bullying comigo. Eu tinha aquele ossinho aqui no nariz, sabe? E aí ele sempre me zoava, sempre falava de mim, me chamava de bruxa e tudo mais na frente de todo mundo. No fundo, eu acho que ele gostava de mim e por isso que ele praticava bullying comigo pra chamar minha atenção. Bem coisa de criança, sabe? Que um certo dia ele simplesmente parou de fazer bullying comigo e falou pra todo mundo que queria ficar comigo. Tem um porém nisso aí. Todo mundo ali achava que eu era uma menina experiente, uma menina que já tinha beijado muitas bocas na vida. Era tudo mentira. Minhas amigas chegaram correndo e falando: o Lucas quer ficar contigo no recreio. Porque eu falava recreio, menina. Não podia falar pra ninguém ali que eu nunca tinha beijado na boca, porque eu afirmava com muita convicção que isso já tinha acontecido, porque todo mundo ali já tinha feito, por que eu não? Primeiro eu me fiz de difícil, mas depois eu aceitei, não sou boba, né? E sabe qual era a desculpa que ele usava pra querer ficar comigo? Que ia ser o meu presente de aniversário. Tá bom. Chegou a hora do recreio, né? A hora do intervalo, e eu fingi que nada tava acontecendo e fui comer meu clube social, né, menina? Fui andar pelo pátio da escola e comer meu lanchinho. Quem tem amiga tem tudo, e minhas amigas me levaram lá pro último andar da escola pra dar aquela
umas beijocas no menino. Detalhe, não é que a gente era da mesma escola, a gente era da mesma turma. Assim que eu subi, ele já tava lá em cima me esperando. Vamos por um cantinho na frente da nossa sala de aula e todos os nossos amigos ficaram na escada, escondidos, a gente não tava vendo eles. Aí ele foi se aproximando. Ai, que vergonha, gente. Ele foi se aproximando, se aproximando. Fui entrando em pânico e fingindo que tava tudo certo. Mas eu não fazia ideia de onde colocar minhas mãos. O que eu fazia com as minhas mãos? Coloquei nos ombros dele. Os rostos foram se aproximando até que os lábios se tocaram, gente. Conforme a gente começou a se beijar, a língua dele começou a aparecer dentro da minha boca, gente. Eu não sabia que é a língua. Descobri da pior maneira, né? Com a língua na minha boca. Desespero, dei um último beijinho ali, depois de ter enrolado as línguas e saí correndo. Nisso eu escuto ele falando pros amigos e falando pra todo mundo que o beijo tinha gosto de pizza. Por que tinha gosto de pizza, né, menina? Gente, a pobre da guria só queria dar um beijinho, comer o seu lanche. E nisso era todo mundo falando que a Debbie tinha gosto de pizza. De quebra, aquele sem vergonha, sem noção, que eu beijava mal, menina. Olha lá, maravilhoso. E ao mesmo tempo, parece os amigos dele correndo, falando: ele quer ficar contigo de novo, uma segunda chance. Eu já tinha dado uns beijos neles, fui lá e fui dar outro. O que é um peido pra quem já tá cagado, né? Fui pro mesmo cantinho da escola que a gente ia ficar 5 minutos atrás. Mas aí eu já tava preparada, menina, eu já sabia que ia ter língua. Lá dei meu nome, garota, porque eu já sabia o que ia acontecer. Aí tocou o sinal, voltei pra sala de aula e fingi que nada tinha acontecido. Alguns meses depois, minha mãe me tirou daquela escola, fui pra outro colégio, conheci meu namorado atual e eu nunca mais vi a criatura. E a minha família que quis me obrigar a dar o meu próprio filho à minha irmã, e até hoje eu sou crucificada por não ter feito isso. Só pra dar um contexto, eu tenho 3 filhos, aqui em casa a gente não tem luxo, mas a gente vive bem na medida do possível. A minha irmã mais velha, ela também é casada, mas ela nunca conseguiu engravidar. Os médicos falaram que ela não conseguiria engravidar por causa do marido dela, é infértil. Ela também tem endometriose. Eu, ao contrário da minha irmã, se eu lavasse as cuecas do meu marido, eu engravidava. Quando o meu filho mais novo já tava com 6 anos, o meu marido já tinha feito vasectomia há 2 meses, a gente, num vacilo, acabou fazendo, né, achando que não me daria em nada, e o meu marido, mesmo com vasectomia, acabou me engravidando. No início, obviamente, eu fiquei muito mal, porque ele fez vasectomia, porque a gente não queria mais ter filhos, mas a gente aceitou aquele bebê como nós aceitamos todos os outros. Porque um dia eu tava lá com a minha mãe e tal, começando do bebê, eu já tava com 5 meses, era uma menina, eu tinha 3 meninos, então assim, eu tinha ficado muito feliz. Aí a minha mãe pegou e falou assim, como se fosse uma sugestão: ô Débora, por que tu não dá esse bebê pra tua irmã? E aí eu olhei pra ela assim e falei, claro que não, mãe, é minha filha, não, jamais, que é isso. E aí ela, menina, olha, eu conversei com ela falou que se tu quisesse dar, ela criaria como se fosse dela. Tu já tem 3, pra que tu quer mais um? Mais trabalho, mais despesa, tua irmã não tem nenhum, tu vai ter contato com o bebê. Eu falei, mãe, isso que a senhora tá falando é um absurdo, eu não vou dar o meu filho pra minha irmã de jeito nenhum. Vocês acreditam que ela teve a capacidade de falar assim pra mim, eu sabia que você era egoísta desde o dia que você nasceu, só não sabia que era tanto. E minha família que quis me obrigar a dar o meu próprio filho à minha irmã. Sou crucificada até hoje por não ter feito isso. Minha mãe ter falado pra mim que eu era egoísta por eu não querer dar a minha filha pra minha irmã foi a gota d'água pra mim. E aí eu fui pra minha casa, a gente morava todo mundo meio que junto, sabe? Era meio que numa mesma rua. Outro dia eu fui na casa da minha avó veio com essa mesma conversa, dizendo que eu deveria fazer isso pela minha irmã. Ela tava com depressão porque eu tava grávida do quarto filho, e a minha irmã sempre sonhou em ter uma menina, e eu tava grávida de uma menina, e ela queria essa menina pra ela de todo jeito. Detalhe, todas as vezes que eu estava grávida desde meu primeiro filho, a minha irmã sempre se afastava de mim. Eu falei pra minha avó, vó, eu não vou dar minha filha, eu tenho 3 filhos meninos, sempre quis ter uma menina, mesmo se fosse outro menino, eu não daria, porque é o meu filho e eu não vou dar pra ninguém. Ah, mas a sua irmã não tem nenhum, você pode ter outros. Eu ia passar a tarde lá com ela, eu falei, olha, não vou ficar aqui. O absurdo maior de todos foi quando o marido da minha irmã bateu na minha casa pra falar com o meu marido pra pedir o nosso filho. Aí ele foi lá dizendo e tal, a gente vai cuidar do bebê, vocês vão ter contato com ele. Obviamente meu marido disse que não. O inferno na nossa vida foi tão grande que a gente se isolou durante toda a gestação. Eu tive sangramento várias vezes e ninguém soube. Eu tive tanto medo de perder minha filha, tanto medo de tanta negatividade das pessoas. Mas graças a Deus a minha filha nasceu muito bem, nasceu saudável. Quando eu pari, assim que eu postei que eu tinha parido, a minha mãe ficava comentando egoísta nas minhas fotos. Minha família toda se afastou de mim por causa disso. Hoje em dia eu já perdoei, a gente já tem uma relação minimamente respeitosa, mas eu não vou dizer a vocês que eu esqueci, porque eu não esqueci. Minha irmã até hoje nunca conseguiu engravidar.
Uma jovem de 21 anos foi encontrada sem vida dentro do apartamento dela que ela morava aqui em São Paulo. Daliele não era natural aqui de São Paulo, ela veio pra cá pra tentar uma vida melhor, pra trabalhar. E tudo corria bem, ela morava em um apartamento aqui em São Paulo junto com uma amiga dela. E no último sábado ela foi pra um barzinho. Pelo que se sabe, ela foi pra esse barzinho junto com a amiga dela que morava com ela. Eu vi em algumas notícias, eu não sei se é verídico, mas eu vi em algumas notícias que na hora da volta, a amiga dela pegou um carro de aplicativo pra ir pra uma casa noturna e a Daliele voltou até então com o cara que ela namorava. Eu vi em algumas notícias, não sei se é real, mas parece que esse cara era o patrão dela e que ele era casado. Enfim, na volta do barzinho, a Daliele voltou com esse cara e aparentemente ele deixou ela só na porta e ela entrou pro prédio. Tem as últimas imagens da Daliele dentro do elevador ainda com vida, eu vou colocar um pouquinho pra vocês verem. Ó, aqui é a Daliele mexendo no telefone. Muitos estavam falando que ela tava, tipo, parecendo muito nervosa, mexendo no telefone, enfim. Depois do elevador, ela saiu e foi direto pro apartamento dela. E muitos estão falando que ela tinha mania de deixar a porta do apartamento destrancada. Depois de um tempo, muitos vizinhos falaram que ouviram barulhos, só que eles não associaram o barulho com alguma coisa que pudesse estar acontecendo de ruim. Um desses vizinhos disse que ouvia uma mulher gritando "me solta" e também ouvia o barulho de cama batendo. Então eles acharam que era barulho de uma relação sexual. Um desses vizinhos falou que os gritos duraram aí uns 30 a 35 minutos. Ele ligou pra portaria, parece, mas ninguém fez nada. Enfim, de madrugada, a amiga da Daliele que morava com ela chegou no apartamento e ela ficou surpreendida porque a porta tava trancada. E ela falou que bateu na porta, ligou pra Daliele, só que ninguém atendia e ela ouvia uns barulhos vindo de dentro do apartamento. Aqui é a amiga da Daliele indo até o posto, ó, e ela foi até a conveniência. Bateu na porta, não telefonou em nada e tava com os barulhos. Ela pede o telefone da moça pra ligar porque ela não tava conseguindo fazer ligação no telefone dela. Aí ela tenta ligar pra Daliele. Ela tá chamando. Depois disso, acredito que a polícia foi chamada, né, e foi até o local. A polícia chegou, arrumaram a porta e infelizmente a Daliele foi encontrada na cama, nua, sem vida e com os punhos marcados. Ainda não sabem quem foi a pessoa que fez isso com a Daliele. Muitos acreditam que seja uma pessoa que mora ali no prédio, já que na câmera de segurança do prédio não tem nenhum estranho subindo pro apartamento. Então a polícia tá aí nessa luta investigando. E, gente, que coisa triste, que cena macabra. Gente, sério, tá chegando da rua, toma cuidado, presta atenção se não tem alguém te seguindo. Chegou em casa, tranquem as portas. Eu espero que consigam achar essa pessoa que fez isso e que ela pague pelo que ela fez. E pra mim, ele pagaria com a vida dele, porque pra mim, quem mata deveria morrer. E pra mãe, pros familiares, pra amiga que morava com ela, sintam-se abraçados. Sério, não tem palavra que eu fale agora que tire esse sentimento que vocês estão sentindo. Vou contar uma história pra vocês quando eu era a única aluna preta na escola inteira. Era uma escola particular daqui onde eu moro. Eu estudei lá 2 anos. Minha autoestima tava muito baixa por conta dos bullying que eu sofria. Eu resolvi me arrumar, né? Fazer um penteado novo. Nada mudou. Na época, eu ainda tinha o cabelo liso. Aí eu decidi fazer um babyliss, porque eu tinha aquela coisa de voltar a usar o cabelo cacheado, sabe? Aí eu cheguei na escola achando que eu tava linda. Eu tava, né? Só que eu não tava acostumada. Tipo, com a autoestima lá no alto. Belíssima, tô linda. Aí eu percebi que as meninas estavam olhando pra mim, sabe? Eu falei, acho que eu tô bonita, tá todo mundo reparando, né? Tô diferente, fiz um cabelo novo. Só que o olhar era aquele olhar assim, sabe? Debochando. Eu já tava acostumada já a ser o patinho feio delas rirem de mim já. Tava acostumada. Mas aquele dia era diferente, sabe? Era como se todo mundo estivesse olhando. Tipo, e rindo. Daí eu comecei a pensar, meu Deus, eu devo estar ridícula. Ridícula, eu devo estar muito feia, tá todo mundo rindo de mim. E tipo, pensando como eu tava, eu tinha aqueles cabelinhos aqui, sabe? Aí eu fiz babyliss, deve ter ficado um negocinho assim. Talvez eu estava feia, sabe? Mas eu sinto que a maldade das pessoas tava maior do que qualquer coisa. Mesmo se eu estivesse esquisita ou algo do tipo. A maldade foi maior, sabe? De rirem de mim. Aí eu pensei, acho que as coisas não podem piorar, né? Aí a professora fez um comentário. Não sei se a intenção da gata era me deixar me sentir mais, sei lá, fazer eu me sentir bem. Não sei qual era. Só sei que, tipo, ela me elogiou e todo mundo riu. O menino que eu gostava riu. Foi horrível. Era triste. Era.
triste demais. Eu fico pensando, sabe? Queria ter fotos. Como essas coisas mexem com a gente até hoje, né? Queria ter fotos. Crianças são más, gente. Eu acredito muito nisso. Nessa mal. Lembro dessa história e agora eu sou assim. Me sinto vingada. Tá.